Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, ontem nós mostramos aqui na edição da tarde do Redação HIT o caso de uma professora que agrediu um aluno de 4 anos lá no Rio Grande do Sul. Hoje, a polícia prendeu essa professora. Veja agora na reportagem do Guilherme Souza. Leonice Batista dos Santos, de 49 anos, foi presa preventivamente hoje pela manhã em Palmeira das Missões, no norte do Rio Grande do Sul. Ela foi flagrada por câmeras de vigilância agredindo um aluno de 4 anos dentro da sala de aula. O caso aconteceu na última segunda-feira em uma escola particular de educação infantil na cidade de Caxias do Sul, na região serrana do estado. Nas imagens, a professora aparece gritando com o menino e logo depois atingindo ele com uma pilha de livros. A criança perdeu um dente e teve outros 5 comprometidos, precisando usar aparelho. Segundo os pais, após o ocorrido, a professora foi a primeira a fazer contato, dizendo que o menino havia sofrido uma queda no banheiro e batido a boca. Minutos depois, a direção ligou aos pais, pedindo que eles fossem urgentemente até a escola. Lá, o vídeo foi mostrado e a verdade veio à tona. Segundo a delegada que investiga o caso, a professora foi presa por maus tratos qualificado e não descarta a possibilidade do crime ser enquadrado como tortura. De acordo com os pais, o menino está traumatizado. Em nota, a escola lamentou profundamente o episódio e informou que a professora foi demitida. Bom, esse é um caso que teve grande repercussão e causou grande indignação em muita gente. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com a delegada responsável pelo caso. Nossa convidada é a doutora Thalita Andrick, doutora, que é delegada, de proteção à criança e adolescente. Doutora, seja muito bem-vinda, grande prazer recebê-la aqui e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Kleber. A gente que agradece a oportunidade de estar conversando com vocês, os telespectadores também da HIT TV. Estamos sempre à disposição. Já de antemão, quero dar parabéns aí pelo bom trabalho feito. Como eu disse, é um caso que causou indignação. Então, primeiro eu peço, doutora, que você conte detalhes para a gente de como foi a prisão da professora Leonice Batista Santos, que aconteceu hoje. Bem, na realidade, Kleber, essa professora, essa suspeita, então, da prática desse crime, ela não estava mais aqui em Caxias do Sul, ela tinha se dirigido a uma outra cidade, Palmeira das Missões, onde ela foi presa hoje pelos agentes da delegacia de lá, que nos prestaram esse apoio, após aí a representação pela prisão preventiva que foi realizada aqui pela nossa delegacia, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é a delegacia onde eu estou substituindo nesse momento, realizando as atividades investigativas aí desse caso. Ela estava foragida então, doutora? Na realidade, ela tinha se deslocado para essa cidade, a gente não sabe o motivo exato que ela tinha se deslocado para lá, até acreditamos que foi em razão talvez de segurança, mas nós recebemos o mandado de prisão na data de ontem e iniciamos as buscas por ela e hoje então a gente teve aí esse sucesso aí em efetivar a prisão dela. Como eu disse, trabalho muito bem feito. E, doutora, parece que a criança perdeu um dente e outros 5 ficaram comprometidos. Quais as lesões que o exame de corpo e delito identificou? Pelo exame, a gente tem o laudo do DML, que é um laudo oficial, que foi realizado, mas também a gente tem um relatório odontológico realizado pela dentista por quem a criança foi atendida. Então, foram descritas aí essas lesões nos dentinhos, em 6 dentes, que sofreram uma luxação, um amolecimento, um afrouxamento, além das lesões no lábio e na gengiva também, em razão desse golpe, que ele sofreu. Então, a lesão, ela ainda está em análise. Preliminarmente, nós estamos tratando como uma lesão grave e por isso que a gente enquadra no crime de maus tratos, qualificado pela lesão grave, porque o laudo, ele descreve as lesões dessa forma e ele vai ser realizado um laudo complementar daqui a alguns dias, enfim, um período, para que a gente possa efetivamente falar em lesão grave. E a senhora chegou a conversar com a criança? Ela apresenta sinais assim de estar traumatizada, com medo?
Nós não fazemos a oitiva da criança nesse caso, né? Tendo em vista uma vedação legal. A vedação legal de que a gente realize essas oitivas de crianças vítimas, nós fazemos um encaminhamento para oitiva com psicólogos, foi feita uma escuta especializada já dele, junto ao nosso centro de referência no atendimento de crianças vítimas de violência, onde ele passou já por uma breve avaliação psicológica, né? Então, na delegacia nós não realizamos a oitiva e agora nós estamos analisando se há necessidade de fazer um depoimento especial junto ao setor de psicologia do fórum, né? Porque tendo em vista que a gente já tem as provas, o vídeo e outras provas, talvez não seja necessário fazer essa oitiva nesse momento, inclusive com a finalidade de não estar revitimizando essa criança, né? Esse é o nosso foco principal, proteger aí a integridade física e psicológica da criança. E, doutora, a que crimes pode a professora responder? Existe a possibilidade, inclusive, dela responder por tortura? E o que seria necessário para isso acontecer? Como ela se enquadraria nessa tipificação? O crime de maus tratos qualificado pela lesão grave é um crime um pouco mais leve do que o crime de tortura. Então, nós estamos terminando de colher todos os elementos para que a gente possa falar em tortura ou não. Existe um tipo penal específico da tortura para fins de educação, em que você submete a vítima a um intenso sofrimento, né? Seja físico ou mental, para essa finalidade. Então, nós estamos terminando de colher os elementos e ao final do inquérito é que a gente vai chegar na tipificação exata. Mas, nesse primeiro momento, a gente está tratando como um crime de maus tratos, que também é aplicável aí a professores, né, a pessoas que detêm a guarda, a supervisão, a autoridade aí com essas vítimas. E a gente está tratando inicialmente dessa forma, qualificado esse crime em razão da lesão grave. E outras mães procuraram a polícia para denunciar agressões dessa professora, o que ela teria sido cometida, né? Sim, Kleber, nós tivemos outros 2 registros de ocorrência, um deles por uma mãe e o outro por um pai de crianças diferentes, né? Então, além dessa situação da segunda-feira, nós temos outros 2 fatos envolvendo outras 2 crianças que também estão sendo apurados no mesmo inquérito policial e também a gente está coletando os elementos, né? Colhendo aí as provas para poder instruir esses outros fatos. E eles estão sendo tratados como crime de maus tratos aí, um maus trato simples, mas que também vai ser levado em consideração aqui no nosso inquérito policial. Doutora, quero agradecer muitíssimo a sua participação e eu digo que pela entrevista dá para perceber o cuidado que vocês estão tomando nesse caso, desde o tratamento à vítima até a busca aí pela suposta acusada e todos os detalhes, todos os exames. Então, por isso, queria agradecer e parabenizar por esse serviço tão bem feito. Nós acabamos de conversar com a doutora Thalita Andrick, ela que é delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Muito obrigado, doutora. A gente que agradece a oportunidade, estamos sempre à disposição aí para os espectadores da HIT TV. Grande abraço. Vamos mudar de assunto agora e fazer continuar nosso giro pelo país, para saber o que é notícia nesta sexta-feira com os nossos repórteres. Olha só, o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do ex-jogador Robinho e o ministro Gilmar Mendes deu voto para que Robinho fique em liberdade. Vamos ver agora com o Fernando Jesus. Robinho está preso desde março do ano passado. Nessa sexta-feira, a Corte retomou no plenário virtual a análise de um recurso da defesa do ex-atleta, que pede a suspensão do cumprimento da pena imposta pela justiça italiana por estupro coletivo. Em novembro do ano passado, o Supremo rejeitou pedidos de liberdade de Robinho em uma votação que terminou 9-2. Até o momento, os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes votaram pela rejeição do recurso da defesa do ex-jogador do Santos e da seleção brasileira. Com o voto de Gilmar, o placar está 2-1. O ministro Gilmar Mendes se posicionou pela derrubada da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que permitiu o cumprimento no Brasil de uma pena imposta pela justiça italiana. Ele afirmou que o artigo 100 da Lei de Imigração de 2017, que trata da execução de pena estrangeira, não pode ser aplicado ao caso. Isso porque o crime pelo qual o ex-atleta foi condenado na Itália ocorreu em 2013.
Robinho foi condenado em 2017 a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo, quando ele ainda atuava pelo Milan. O julgamento ocorreu na Justiça da Itália e, de acordo com a acusação, Robinho e outros 5 homens teriam violentado uma mulher albanesa em uma boate na cidade de Milão. Olha só, viralizou na internet nos últimos dias o vídeo de um homem abandonando um cão no aeroporto. E após ser proibido, de embarcar com o animal em voo, o homem foi preso acusado de maus tratos. E a Michele Veiga vai contar essa história. Situação que aconteceu no Floripa Airport, em Florianópolis, na capital de Santa Catarina. Um homem acabou adotando um cachorrinho e resolveu levar para casa. Ele estava em Florianópolis e ia voltar para Brasília. Chegando no aeroporto, a companhia aérea o informou que a casinha que ele estava levando, aquela caixinha de transporte, não era adequada para o voo e pediu para que ele remarcasse esse voo para outro dia. Deram essa opção. Ele não quis. E qual foi a solução que ele resolveu com o cachorro? Abandoná-lo. Isso mesmo, como você observa nas imagens, o cachorro acabou ficando abandonado dentro da sua casinha no estacionamento do aeroporto. Alguns agentes, que estavam ali acabaram observando a movimentação, tudo que estava acontecendo. O homem acabou pegando o seu voo para Brasília e o pessoal ali, os trabalhadores do aeroporto, informaram as autoridades sobre o abandono do animal. Ao chegar em Brasília, o homem foi identificado e levado à delegacia para prestar depoimento e esclarecimento sobre esse assunto. Lembrando que maus tratos aos animais, como o abandono, é crime. Pode te levar a 1 ano e a 5 anos de prisão. Isso mesmo. E esse homem vai responder agora criminalmente por abandono e maus tratos ao animal, já que também o deixou ali em temperaturas muito altas, como estavam registrando ontem em Santa Catarina. Essa questão, dos maus tratos, a gente sempre alerta aqui que não deve ser feito, pois, hoje tem câmera de segurança e tudo quanto é canto, uma denúncia pode fazer sim com que você acabe indo preso. Esse homem vai responder e o animalzinho, para quem ficou preocupado, acabou sendo adotado por um dos trabalhadores do aeroporto. Apenas 3 meses ele tinha de vida e pensou que ia ganhar um novo lar em outra cidade, acabou ficando em Floripa, mas com um lar cheio de amor. Olha só, no Rio de Janeiro, um trem foi filmado circulando de porta aberta. E as imagens mostram as passageiras se abraçando com medo de cair do vagão. Vamos ver agora com o Anderson Nascimento. Vídeos feitos por passageiros do ramal Santa Cruz, na zona oeste do Rio, mostraram que um trem deu partida na noite da última quarta-feira com as portas abertas. Segundo uma mulher, a composição partiu de Vila Militar e foi até Bangu nessa situação. Imagens feitas no vagão feminino mostram mulheres se abraçando perto da porta com medo de cair nos trilhos. Segundo relatos, elas tentaram acionar o botão de emergência para falar com o maquinista, mas não funcionou. Nos comentários de uma rede social, a concessionária Supervia disse que identificou a composição e solicitou que fosse verificado. De acordo com eles, os trens passam por manutenções preventivas rotineiramente e, em caso de falhas, como portas abertas ou vandalismo durante a circulação, a composição é recolhida e encaminhada para que sejam realizados os reparos necessários. A concessionária afirmou ainda que a maior parte dos danos apresentados no sistema de portas é causado durante as viagens por pessoas que impedem o fechamento das portas. A Supervia tem registros de uso de pedras, moedas, pilhas, chaves de fenda e até vergalhões para travar a porta ao longo do percurso. Tal atitude é considerada crime por expor a vida e a saúde de terceiros. Olha só, mais de 5 milhões de eleitores de todo o país tiveram o título cancelado. O motivo foi ter faltado em 3 eleições seguidas. A Elisa Lorini, lá do Mato Grosso do Sul, vai trazer os detalhes.
Quando um eleitor deixa de votar e não justifica a ausência em até 60 dias após a eleição, ele é considerado faltoso. Porém, se não votar por 3 eleições consecutivas, pode ter o título cancelado. E é isso que aconteceu com 5 milhões de brasileiros. E o que muita gente não sabe é que as consequências de ficar sem título vão além do direito de exercer o voto. As medidas incluem a suspensão de benefícios sociais e o cidadão fica impedido de obter documentos como passaporte e carteira de identidade. Proibido de assumir cargos públicos, tem dificuldade para renovar matrículas em instituições de ensino, restrições em atos junto à Receita Federal ou que exijam quitação com o serviço militar. E agora, até dificuldade na hora da aposentadoria. Para quem está com o título cancelado, mais importante, tão importante quanto não poder participar da vida política, é também você ter dificuldade no acesso a benefícios sociais, a questão de saúde, de previdência, né? Ou seja, de aposentadoria mesmo, né? Do sistema geral de aposentadorias no Brasil. Então, é necessário e é uma restrição que foi criada recentemente, até para aumentar a segurança nos processos de aposentadoria. O aposentado quer fazer um empréstimo, alguma coisa, ele precisa estar com sua biometria em dia, em órgãos do governo, né? E um deles é a Justiça Eleitoral. A gente tem uma estrutura para atender esses eleitores, fazer essa coleta biométrica, manter o título dele regularizado para que ele possa votar e principalmente para que ele possa ter acesso à aposentadoria, benefício assistencial ou qualquer outro recurso do sistema de seguridade brasileiro. Quem está nessa situação precisa procurar o cartório eleitoral mais próximo de casa para ter informações sobre como proceder à regularização e reaver o título. Já quem faltou em até 2 eleições seguidas e não justificou, ainda pode agir antes do cancelamento. Aqueles que têm os dados biométricos registrados e válidos podem fazer todo o processo de regularização pela internet através do autoatendimento disponível no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A biometria agora é obrigatória porque ela aumenta a segurança do processo eleitoral, ela evita fraudes naquele momento de identificação do eleitor e ela tem servido também para reforçar a segurança de outros sistemas que estão se juntando, né, junto com outros sistemas governamentais para que tenha mais segurança nos processos de forma geral para o cidadão. No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70, analfabetos e pessoas com deficiência para as quais seja impossível o cumprimento dessa obrigação. E olha só essa história, um motorista de caminhão foi flagrado dormindo ao volante e ele provocou um grave acidente que, inclusive, acabou com a morte de um advogado. Quem traz os detalhes é o Alexandre Cardoso. O motorista da carreta que foi flagrado cochilando antes de prensar um carro contra outro e provocar a morte de um advogado foi afastado do trabalho até a conclusão da investigação. O acidente aconteceu na rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto, em São Paulo. No vídeo, podemos ver o motorista Aurélio Antônio Messias, de 58 anos, cochilando de braços cruzados, enquanto o trânsito está parado. Poucos segundos depois, o veículo começa a se movimentar. Na sequência, o motorista se assusta quando sente a batida na traseira do carro. As câmeras da carreta registraram o acidente em vários ângulos diferentes. O acidente envolveu 4 veículos, sendo o carro e 3 carretas. O condutor do automóvel, o advogado Glaucio Rogério Gonçalves Gouveia, de 53 anos, morreu no local. Ele era o único ocupante do veículo que ficou completamente esmagado. Antes do acidente, o motorista da carreta viajava a trabalho de São Miguel Paulista, em São Paulo, até Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. A carreta estava carregando ácido sulfúrico. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e vai ser investigada. O enterro de Glaucio aconteceu nesta sexta-feira no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto.
E olha só essa história que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Uma mulher, ela pediu uma pizza, mas quando ela abriu a embalagem que chegou na casa dela, ela encontrou apenas pedras. Vamos voltar a falar com o Anderson Nascimento, que vai contar também essa história. O que deveria ser um domingo à noite tranquilo terminou em frustração para uma consumidora da Zona Norte do Rio de Janeiro. A mulher contou que pediu 2 pizzas de calabresa em uma pizzaria de um shopping no Caxambi, mas recebeu apenas a caixa com pedras no lugar da refeição. A cliente conta que chegou a desconfiar do peso da embalagem, mas acreditou que fosse pelo recheio. Segundo ela, o entregador parecia apressado para concluir a entrega. Em nota, a Pizza Hut, loja em que foi realizado o pedido através do iFood, se manifestou sobre o episódio. Eles analisaram as imagens internas e foi constatado que a pizza deixou a loja em conformidade, devidamente preparada, embalada e lacrada. O contratempo ocorreu durante o trajeto realizado pelo parceiro logístico. Em pronunciamento, o iFood informou que devolveu o valor da compra e pediu desculpas à cliente. A empresa destacou ainda que não compactua com esse tipo de situação e que busca oferecer experiências positivas aos consumidores. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde. Seja bem-vindo, Caio. Caio, e a Libertadores, né, definiu aí os classificados da próxima fase. Quem são aí os times e quais serão os confrontos? Tem grandes novidades, viu, Kleber? Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, as quartas de finais estão decididas aí da Libertadores e com a eliminação do Botafogo ontem, os argentinos é quem chegam em maioria nas decisões. Vamos ver. O Brasil voltou a não ser maioria entre os times classificados para as quartas de final da Libertadores após 7 anos. Com o encerramento da disputa das oitavas da competição, foram definidos os 8 classificados à próxima fase. Entre eles, 4 argentinos, 3 brasileiros e 1 equatoriano. Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez representam a Argentina. Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os clubes brasileiros que seguem na disputa, enquanto a LDU do Equador completa a lista de classificados. Os jogos serão disputados nas semanas de 17 e 24 de setembro. Confira agora os confrontos. Palmeiras e River Plate da Argentina, São Paulo e LDU do Equador, Racing da Argentina e Vélez Sarsfield da Argentina, Estudiantes da Argentina e Flamengo. Esta é a primeira vez que o Brasil não é o país com mais representantes entre os 8 melhores times da América do Sul desde 2018, temporada que também marcou o último título estrangeiro da Libertadores, com o River Plate sendo campeão na final contra o Boca Juniors. Na ocasião, assim como neste ano, 4 argentinos e 3 brasileiros estavam nas quartas. O chileno Colo-Colo completava a lista. Em 2020, os hermanos chegaram a igualar os brasileiros com 3 times, mas não chegaram na final. As 4 equipes que passarem dessa etapa da competição vão disputar as semifinais nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro. A grande final em jogo único será em Lima, no Peru, em 29 de novembro. E no Corinthians, quem sonha ser presidente do Timão, né, Caio? Tem até hoje para se candidatar. É isso aí, Kleber. Bom, nos próximos dias o corintiano deve conhecer aí o novo presidente do clube, que vai ser decidido na eleição de segunda-feira. Então vamos conhecer os concorrentes à presidência. O prazo para inscrição das chapas para disputar a eleição presidencial do Corinthians se encerra nesta sexta-feira. E até o momento, 3 nomes aparecem na lista de candidatos. Quem chamou a atenção até agora foi André Castro. Em seu segundo mandato como conselheiro e sócio do clube há mais de 30 anos, André aposta alto e afirma estar negociando com um grupo disposto a investir mais de $1 bilhão no Corinthians pelos próximos anos, o que equivale a 5,5 bilhões de reais. Outro nome de peso é o de Antônio Roque Cittadini. O ex-vice-presidente do clube se aposentou do Tribunal de Contas do Estado nesta semana, antecipando a aposentadoria compulsória que aconteceria no dia 2, quando completa 75 anos. E o terceiro nome é o de Osmar Stabile, atual presidente interino do Corinthians. Ele assumiu a presidência em maio após Augusto Melo ser afastado do cargo e vem comandando a gestão do clube até o momento.
A eleição vai acontecer na segunda-feira de forma indireta, o que significa que apenas os conselheiros do clube devem participar. Cara, daqui a pouco a gente vai falar do Brasileirão, da rodada do fim de semana, mas antes eu queria que você fizesse um rápido comentário dos confrontos na Libertadores, dos adversários dos times brasileiros, por favor. A gente viu aí que vai ter bastante jogo difícil, né? A gente viu o Botafogo sendo eliminado pela LDU, que é justamente agora o confronto do São Paulo. Então o São Paulino aí pode esperar um confronto difícil, principalmente pela altitude que vai enfrentar lá, né? A altitude é um adversário a mais, né? Exatamente, e o confronto também muito difícil vai ser o do Palmeiras, que vai pegar o River Plate, que apesar do histórico de Libertadores ser bom pro Palmeiras, complicado jogar contra time argentino, principalmente lá. Que é o caso também do Flamengo, o terceiro brasileiro que vai disputar aí contra um time argentino, né? Vai ter jogo bem difícil aí os jogos brasileiros. Tá certo, cara. Então vamos pro Brasileirão, vamos saber quais são os jogos desse fim de semana. Isso aí, vamos dar uma olhada na tabela então, Kleber. Bom, essa rodada do fim de semana, ela começa aí já às 16 horas de sábado, o confronto entre o RB Bragantino e Fluminense no estádio Cícero de Souza Marques, casa do Bragantino. Às 18h30, Cruzeiro e Internacional jogam no Mineirão e os dois times vão pressionados para a partida depois dos últimos resultados ruins que tiveram. Já às 21 horas, Grêmio e Ceará se enfrentam na Arena do Grêmio, fechando aí os jogos de sábado. No domingo, a rodada começa às 16 horas com Vasco e Corinthians jogando no São Januário, Rio de Janeiro. No mesmo horário, com realidades aí bem diferentes, Bahia e Santos entram em campo na Arena Fonte Nova, lá na Bahia. Um pouquinho mais tarde, às 18h30, temos dois jogos. Lá no Nordeste, Fortaleza e Mirassol jogam na Arena Castelão, casa do Fortaleza, e no Sul, Juventude e Botafogo se enfrentam no Alfredo Jaconi, casa do Juventude. E às 20h30, São Paulo e Atlético Mineiro jogam no Morumbis, fechando os jogos de domingo. Lembrando aí, Kleber, que o líder e vice-líder Flamengo e Palmeiras vão jogar seus jogos somente na segunda-feira. E eu fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, Caio. Um bom fim de semana para você. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e você que não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. E você que está na RIS TV, fique com o programa Consulta ao Doutor e com a Dani Parisi. Ótima tarde e até mais. Tchau.